Olhando para o sucesso financeiro da Louis Vuitton hoje em dia, você jamais iria imaginar que essa empresa multimilionária foi criada por um homem que não tinha estudo e muito menos um teto para morar. Inclusive, esse mesmo homem chegou a dormir em florestas por muitas noites na adolescência. O CEO da empresa, Bernard Arnault, é um dos homens mais ricos do planeta. Seu patrimônio líquido é estimado em mais de 180 bilhões de dólares. Hoje, ele administra uma empresa muito valiosa. Essa mesma empresa que passou por guerras, golpes, trapaças e uma porrada de processos judiciais. Por noites eu passei lendo e estudando esse case de sucesso da Louis Vuitton e de como um pequeno negócio familiar originado de uma pessoa que veio da extrema pobreza conseguiu se tornar uma das marcas mais poderosas do mundo. Essa história até poderia ser contada em um dos shorts, mas cada parte e detalhe desse caso é muito importante e valioso. Durante o vídeo não vou te contar apenas a história por trás do homem que criou a Louis Vuitton, eu vou te contar a estratégia e o detalhe que fez a marca se tornar tão valiosa para o mundo. Louis nasceu em 1821 e desde a sua infância ele passou a trabalhar ajudando a sua família na França, em uma aldeia no meio do nada chamada Ancay. Naquela época eles não tinham eletricidade nem mesmo água potável. O pai de Louis era fazendeiro e sua mãe tirava uma renda extra fazendo chapéus, e não existia nenhum registro que Louis realmente frequentou a escola. Até porque a escola mais próxima ficava a 10 km de distância da sua fazenda. Mas não era só por conta da distância que ele não ia para a escola. Ele tinha que trabalhar em tempo integral na fazenda para ajudar a sua família. Por isso, Louis cresceu sem saber ler e escrever. O menino trabalhava do amanhecer ao anoitecer nessa fazenda, basicamente o dia todo santo dia. De fato, a família dele na época estava passando por problemas sérios de dinheiro. A pobreza havia atingido aquela região, e Louis não tinha muitas projeções em relação ao seu futuro. Durante as noites, ele ouvia histórias de pessoas se dando bem em Paris. Histórias sobre o sucesso, mas esse sucesso não parecia fazer parte da vida do pequeno menino. Enquanto ele ficava deitado olhando para as estrelas, ele pensava que havia sido condenado a viver toda a sua vida na pobreza. Mas se você pensa que tudo estava ruim para ele, calma, ainda vai piorar muito. Quando ele tinha apenas 10 anos, a sua mãe faleceu, e seu pai não levou muito tempo para arrumar uma nova esposa. Mas parece que nada ia dar certo para ele. Além de trabalhar igual um condenado e perder sua mãe, ele ainda tinha que lidar com uma madrasta extremamente controladora. Ela queria ditar o que ele fizesse, mas ele não abaixava a bola. Inclusive, às vezes entrava em conflito com ela. Mas quando isso acontecia, ele geralmente levava uma surra do seu pai. Enfim, as coisas estavam bem complicadas para o pequeno Louis. Ele até aguentou segurar a barra por um tempo, mas aos 13 anos, enquanto estava deitado olhando as estrelas, ele lembrou das histórias de sucesso e do glamour de Paris. E naquela mesma noite ele resolveu abandonar tudo para ir atrás de um futuro e uma vida melhor. Foi então que ele pegou suas coisas e saiu escondido no meio da noite. Não fez nem questão de dizer tchau. Simplesmente saiu andando pela estrada rumo a Paris. Mas só tem um porém. Paris ficava a 362 quilômetros de distância. Ele não tinha um centavo no bolso para comprar comida, muito menos um meio de transporte para chegar mais rápido em Paris. Nessa fase da sua vida, eu só consigo imaginar o medo e as incertezas que ele teve que enfrentar para continuar seguindo em frente naquelas ruas de terra. Ele precisou encontrar um certo grau de conforto no desconforto para não ter que dar meia volta e voltar para sua antiga vida. As coisas eram tão difíceis que algumas noites ele precisou dormir na floresta com o estômago vazio. A única coisa que ele tinha era um cobertor pequeno para manter ele aquecido durante as noites. Durante a sua caminhada, ele parava em algumas aldeias e trocava trabalho em troca de comidas ou moedas. Mas o dinheiro que ele ganhava não era lá essas coisas. Por isso, geralmente só dava para comprar comida. E a única moradia que restava para ele era em meio às árvores, no mato, escondido, com risco de ser morto por algum animal. Louis levou 3 anos para chegar em Paris, e nesse meio tempo ele aprendeu muita coisa. Os trabalhos que ele conseguiu no meio do caminho fez ele aprender muitas habilidades, e esse momento difícil da sua vida foi fundamental para ele mudar a sua vida alguns anos depois. Depois que ele chegou em Paris, Louis conseguiu arrumar um emprego como fabricante de caixas e embalador. Nesse trabalho, ele basicamente tinha que criar caixas personalizadas para os clientes. Só que naquela época, as pessoas que faziam viagens eram pessoas de classe alta. Por isso, logo cedo ele passou a ganhar a confiança e a fidelização de clientes que podiam pagar mais caro por seus serviços. E por lá ele ficou. Foram longos anos trabalhando criando malas para viagens. E isso até a imperatriz da França notar a habilidade dele em 1851 e nomear ele como seu fabricante pessoal.
pessoal. Sinceramente, ao meu ver, isso foi um fato de grande conquista para Louis. Em poucos anos ele saiu de um adolescente sem teto para trabalhar em meia realeza. O menino que antes não tinha nenhuma imagem de sucesso para o seu futuro, estava moldando a realidade dele para viver uma nova vida. Mas calma, mesmo que as coisas tenham melhorado, não quer dizer que as coisas vão dar certo para sempre. Lembre-se de uma coisa, as quedas vão acontecer o tempo todo, até mesmo quando você não espera. E o nosso menino Louis teve que lidar com isso. Aos 33 anos ele já estava casado, e todo o dinheiro que ele ganhou trabalhando com a realeza foi investido para criar o seu próprio negócio. E foi aí que a Louis Vuitton nasceu. Mas os seus produtos tinham uma característica que diferenciava dos seus concorrentes. Naquela época, Louis notou uma falha que haviam nas malas de bagagem. As malas antigamente eram feitas de couro e tinham topos com formatos arredondados. Eles faziam nesse formato para a água da chuva escorrer do topo. Só que o problema é que ficava quase impossível de empilhar as malas. Por isso, os carregadores tinham que levar uma por uma, subindo e descendo escadas quase que o tempo todo. E como Louis tinha trabalhado com isso, ele sabia que poderia resolver esse problema. Logo, ele começou a testar vários materiais, até descobrir que a lona era muito mais leve, durável e resistente à água. Isso significa que ele poderia fazer bagagens com um topo plano. Afinal, a água da chuva não estragaria a bagagem. Isso simplesmente deixou as coisas muito mais fáceis. Seus clientes acharam seu novo produto incrível. Isso fez o seu nome ficar ainda mais conhecido. E Louis, que não era bobo nem nada, imediatamente criou um catálogo para que seus clientes pudessem ver os seus produtos antes de estarem prontos. Hoje em dia, a ideia de ter um catálogo é algo simples e básico, mas para a época foi uma sacada genial para vender ainda mais. Em pouco tempo, as malas que ele fazia já era símbolo de status entre os ricos. Todos queriam ter uma bagagem da Louis Vuitton. Para você ter uma ideia, ele chegou a receber pedidos da realeza do Egito. Em 1859, ele estava recebendo tantos pedidos que teve que contratar uma equipe para ajudar ele com a produção. O seu negócio estava indo tão bem que nesse mesmo ano ele abriu uma oficina fora de Paris e contratou cerca de 20 funcionários. Até porque nesse período as pessoas estavam passando a viajar mais. Já haviam trens e barcos acessíveis para mais pessoas além da elite. E tudo parecia estar indo muito bem. O pequeno menino, que agora era um homem de família, finalmente alcançou o sucesso. Mas como eu falei, as quedas são eventos canônicos que dificilmente conseguimos evitar. Tudo corria bem na vida de Louis até o ano de 1870. Quando ele tinha 49 anos de idade, aconteceu algo fora do seu controle. Se iniciou a Guerra Franco-Prussiana, e Louis precisou fugir da sua casa, tendo que abandonar o seu negócio para viver em um abrigo junto com outras pessoas, que também estavam fugindo da guerra. Foi um momento tenso. A comida era escassa e o medo tomava conta da sua vida. Um ano depois ele pôde voltar para casa. No entanto, sua oficina estava totalmente destruída e muitos equipamentos haviam sido roubados. Anos de trabalho e dedicação foram por água abaixo e Louis teria que reconstruir o seu negócio. No entanto, ele aproveitou a crise para ganhar ainda mais dinheiro e valorizar a sua marca. A sua loja não foi a única destruída durante a guerra. Por isso, muitas lojas faliram e tinham imóveis vazios para alugar em toda a cidade. Logo, Louis abriu uma loja no lugar mais rico da região. Em 1872, ele lançou a tão famosa bagagem feita por lona bege com listras. O seu produto se tornou tão popular que diversas outras marcas tentaram copiar o seu estilo, mas a sua qualidade era tão alta que seus concorrentes não tiveram chances. Louis continuou trabalhando em suas lojas por mais de 20 anos, até morrer aos 70 anos e seu filho George assumir o negócio. A empresa já estava consolidada em Paris, por isso a sua estratégia era globalizar a Louis Vuitton, tornar a marca conhecida mundialmente. Mas com a expansão pelo mundo, logo começaram a surgir falsificações de seus produtos. Por isso, George Vuitton lançou um monograma LV, para deixar mais difícil das pessoas copiarem. Ele também teve a ideia de lançar um pequeno cadeado para as bolsas, para aumentar ainda mais a segurança e estilo do seu produto. Em 1900, a empresa já tinha cerca de 100 funcionários, e não parava de crescer. A empresa criada por um menino que não tinha teto finalmente estava criando forma. A marca se tornou algo muito sério. Seus funcionários passavam um bom tempo estudando para aprender a criar bolsas e trabalhar na oficina, sem contar que esses funcionários precisavam ser de muita confiança. Afinal, os concorrentes estavam malucos para descobrir a maneira que a Louis Vuitton trabalhava para criar os seus produtos. Com o decorrer dos anos, a marca foi criando novos itens para se tornar relevante no cenário da moda. Eles entenderam que esse segmento poderia gerar muita receita. O filho de Louis Vuitton morreu em 1936 e Gaston Louis assumiu o negócio da família. Só que Gaston assumiu uma bucha. Nessa época, a França estava mais uma vez indo para a guerra. Durante a Segunda Guerra, diversos contratos foram cancelados e Gaston teve que fechar as portas da Louis Vuitton. Tudo estava dando errado, e a empresa iniciada pelo seu avô poderia estar à beira da falência. No entanto, para salvar a Louis Vuitton, Gaston teve que colaborar com a Alemanha nazista.
Uma autora chamada Stephanie Bonvinci escreveu um livro chamado Louis Vuitton, uma saga francesa. E durante a sua pesquisa nos arquivos da empresa, ela perguntou se poderia ver os registros da Segunda Guerra Mundial. Quase imediatamente, os representantes da empresa tentaram evitar mostrar a ela as informações. Eles alegaram que todos esses documentos de 1930 e 1945 foram destruídos em um incêndio. Mas depois de muita investigação em outros documentos históricos, Stephanie descobriu que a Louis Vuitton conseguiu abrir uma loja no térreo do Hotel do Parque durante o regime nazista. Isso tudo porque teve uma colaboração de ambas as partes, enquanto outras marcas foram forçadas a fechar porque se recusaram a cooperar com os nazistas. Claramente a empresa estava envergonhada dessa parte da sua história, mas eles argumentaram que Gaston fez o que precisava fazer para a empresa sobreviver. Gaston Louis faleceu nos anos 70 e deixou a gestão da empresa para o seu genro, chamado Henri Recamier. Agora já estamos na 4ª geração. No entanto, Henri já tinha bastante experiência com negócios. E quando ele assumiu a Louis Vuitton, ele levou a empresa para um outro patamar. Ele simplesmente transformou a Louis Vuitton no que ela é hoje. Antigamente, a Louis Vuitton era um atacado. E ele percebeu que ganharia muito mais dinheiro e valorização na marca se transformasse em varejo. E com a expansão das lojas em diversos países, em poucos anos as vendas passaram de 20 milhões de dólares para 260 milhões de dólares. Mas em meio ao sucesso, a queda estaria próxima. Então Henri tomou a decisão que tiraria ele fora da jogada. Em 84, Henri tornou a Louis Vuitton pública e vendeu 1 milhão de ações avaliadas em 63 dólares. Isso gerou um impulso comercial ainda maior, fazendo a Louis Vuitton alcançar 1 bilhão em vendas. Sério, isso foi muito além do que Louis Vuitton tinha sonhado quando ele abriu a sua primeira loja em Paris. A ideia de um menino que tinha apenas uma ideia e força de vontade moveu muito dinheiro com o passar do século, mudando inúmeras vidas. Henri também decidiu que a empresa deveria combinar com Moet Hennessy, uma empresa de bebidas de luxo que produzia champanhe e conhaque. Juntos, eles formaram um novo conglomerado de luxo chamado LVMH. Em teoria, se eles juntassem os recursos, eles iriam crescer ainda mais rápido. Mas infelizmente, após a fusão, Henri não se deu muito bem com o presidente da Moet Hennessy. Foi então que Henri chamou seu desenvolvedor imobiliário chamado Bernard para ajudar ele com toda aquela situação. Mas aquela foi a pior decisão da sua vida. Bernard comprou 43% das ações da Louis Vuitton escondido e teve o apoio das famílias Moet Hennessy para ganhar mais poder na LVMH. Sim, Henri foi traído pelo homem que tinha chamado para ajudar. Quase que nem aquelas ambulâncias do GTA que saem para te socorrer, mas no final das contas te atropelam. Henri até tentou levar Bernard à justiça, exigindo que ele não tivesse a maioria das ações da Louis Vuitton, mas ele não ganhou o caso. Por isso, pouco tempo depois ele parou de trabalhar na empresa, finalizando um ciclo da família Vuitton em um negócio de muito sucesso. Hoje, a marca ainda continua movendo inúmeros processos envolvendo práticas de plágio contra seus concorrentes. Até mesmo o Google foi processado pela Louis Vuitton por mostrar produtos falsificados em suas abas de pesquisas. Mas nada aconteceu com o Google. Afinal, eles alegaram na época que não podiam controlar o que os usuários colocariam na internet. E Bernard hoje é um dos homens mais ricos do mundo e sempre sai na lista da Forbes por conta do seu patrimônio de 180 bilhões de dólares. No entanto, tudo isso começou com um adolescente sem teto que enfrentou o medo do fracasso, passou fome e trabalhou arduamente para idealizar uma das marcas mais valiosas do mundo. A lição que fica é que uma ideia dificilmente fica pronta na hora. Ela leva tempo para desenvolver e criar forma. E se essa ideia resolver um problema de muitas pessoas, ela se tornará muito valiosa. E se você quer saber como grandes empresários burlam o sistema para pagar zero ou quase nenhum imposto, eu vou deixar um vídeo na tela para você clicar e assistir. Muito obrigado pela atenção e eu te espero lá.